aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 2 do Cartola. Na primeira rodada do Cartola, fechamos com 72,09, valorizamos em torno de quase 10 cartoletas. Eu gostei mais ou menos, confesso que eu esperava um pouco mais de desempenho do OF feminino, inclusive fiquei muito triste, eu estava com aquela dúvida de escalar ou não o Verratti, muito confiante que ele marcaria um gol e realmente fez gol, valorizou, pontuou muito bem e eu não estava com ele no meu time. Enfim, faz parte, bora focar na próxima rodada do Cartola. Mas é isso, é início de campeonato, vamos conhecer melhor alguns jogadores no decorrer da competição, então ainda assim muitas informações, muitos dados em relação a alguns nomes aqui no campeonato. Bom, a minha dica aqui no quadro De Olho Nele para a rodada 2 será um meia do Santos, que é o Gabriel Bom Tempo, super acessível, custa um pouquinho mais de 4 cartoletas, fez mais de 7 pontos na última rodada e a partir de 3,35 ele já começa a valorizar. O Santos joga em casa, enfrenta o Bahia. Imagina um jogo um pouco mais aberto, já que o Bahia é um time que tem bastante volume de jogo. Vejo um potencial bem interessante, tanto de pontuação, como também na valorização do Gabriel Bom Tempo. Portanto, será minha dica aqui no quadro De Olho Nele. Enquanto eu vou comentando em relação aos confrontos da rodada, aproveite esse tempo e se inscreva aqui no canal do Cartola. Curta o vídeo, compartilhe, comente à vontade. Sempre tem muito conteúdo para vocês todas as rodadas. Bom, em relação ao fechamento do mercado, o mercado fecha às 6h29 da noite, um minutinho antes de 2 confrontos. Corinthians joga em casa e recebe o Vasco, e também do jogo entre Ceará e Grêmio. Aproveita e me conta se você escalou algum jogador desses confrontos. E agora sim, sem mais delongas, chegou o momento de conferir a minha escalação prévia para a rodada 2. Lembrando que eu sempre compartilho com vocês o meu time final atualizado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Começo a minha escalação pelo goleiro, e se tem uma posição que eu não gosto de gastar muito nesse início de campeonato, é justamente no gol. Portanto, estou com um nome super acessível para a rodada, que é o Muralha, goleiro do Mirassol, joga em casa diante do Fortaleza. Ele custa apenas 1,75 e é óbvio que a minha escolha em relação a ele é justamente na questão de valorização. A partir de 0,90 ele já começa a valorizar. Para você que quer saber mais em relação à valorização, seja cartoleira ou cartoleiro pro. E é claro, se conquistar o SG, com certeza, além de pontuar muito bem, ele vai valorizar muito bem, mas garantindo ali 2, 3 pontinhos, já fico bem feliz. Mirassol enfrenta em casa o Fortaleza. Em uma lateral, estou com o Natanael, do Atlético Mineiro, que joga em casa diante do São Paulo. Um jogo difícil, porém com potencial na questão de desarmes, já que o Natanael é um lateral que costuma desarmar. Além de ser um lateral super acessível, ele custa apenas 6,67 cartoletas, um ótimo preço. E o meu outro lateral será o René, do Fluminense, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. O Fluminense agora é de técnico novo, Renato Gaúcho assumiu o comando do time carioca. O René também é um lateral que costuma ter desarmes, é um lateral que participa bastante ofensivamente, além de ser bem baratinho. Custa 6,66 cartoletas, ótimo preço. Fechando aqui a minha defesa com os 2 zagueiros escolhidos. O primeiro deles é o Jair, zagueiro do Botafogo, que no momento em que eu gravo o vídeo, ele está como dúvida para a rodada, será ele ou Bastos. Caso seja o Bastos, confesso que eu vou procurar um nome um pouquinho mais acessível, já que além de ser um pouco mais caro, precisa de bastante para valorizar, mas no momento estou com o Jair, que tem um preço ok, custa um pouquinho mais de 7 cartoletas, e o Botafogo joga em casa diante do Juventude. Para fechar a minha zaga, optei pelo Léo Ortiz, do Flamengo, que tem um jogo fora de casa diante do Vitória. Bem verdade que na primeira rodada ele não foi bem, não pontuou praticamente nada, porém o Vitória na primeira rodada também cedeu muitos pontos para os zagueiros do Juventude. Então, indo nessa linha de pensamento, optei pelo Léo Ortiz, que custa um pouquinho mais de 4 cartoletas, e a partir de 2,30 ele já começa a valorizar. E aqui no meio de campo, o primeiro nome é o do Arias, do Fluminense, que enfrenta em casa o Red Bull Bragantino. O Arias é um meia mais caro, né? Ele custa mais de 16 cartoletas,
porém é um jogador de muito potencial. A gente conhece o Arias há bastante tempo aqui no campeonato e, é claro, aqui no Cartola, sempre com bastante média básica, muito participativo, se movimenta muito dentro de campo. Enfim, sempre com bastante potencial. Lembrando que na primeira rodada, o Red Bull Bragantino levou 2 gols em casa do Ceará. O meu segundo meia, no momento em que eu gravo o vídeo, ele também aparece como dúvida, que é o Savarino, meio-campista do Botafogo. Por enquanto eu estou com ele aqui na minha escalação, mas é claro, até o fechamento do mercado teremos mais informações em relação às escalações. Gosto bastante da opção do Savarino, que além de ser regular, tem algumas bolas paradas e pode ser um grande diferencial nessa rodada. Por fim, o meu último meia, que foi a minha dica no quadro de olho nele, Gabriel Bom Tempo do Santos, que é um meia de muito custo-benefício, super acessível, custa menos de 5 cartoletas e é bem interessante também pensando na valorização. E agora a parte mais importante aqui da minha escalação, que é o ataque para a rodada, né? A posição em que esperamos as grandes mitadas. Na última rodada, eu comentei muito em relação ao Verratti, que eu estava confiante que ele marcaria gol, porém eu não fui com ele aqui na minha escalação. Dessa vez, a minha confiança está com o Hulk. Eu acredito que ele marque gol no São Paulo, portanto, eu estou com ele aqui no meu time. É bem verdade que o Hulk é um atacante muito mais caro, ele custa 21 cartoletas, é o mínimo para valorizar do Hulk, de em torno de 12 pontos. Porém, é um cara que eu tenho bastante confiança, é um atacante muito regular, de muita média básica. Então eu estou com o Hulk aqui como meu primeiro atacante para a rodada. O Atlético Mineiro joga em casa e recebe o São Paulo. O meu segundo atacante será o Yuri Alberto do Corinthians, que enfrenta em casa o Vasco. O Yuri Alberto vendo grande fase pelo Corinthians, ele custa um pouquinho mais de 14 cartoletas, é um atacante de muito potencial. Por fim, o meu último nome e é a minha grande dúvida, vejo algumas possibilidades aqui como terceiro atacante para a rodada, acho que está bem aberto. Gosto bastante da opção do Vitor Roque do Palmeiras, que pontuou muito bem de média básica na última rodada. Os atacantes do Flamengo também são nomes interessantes, mas no momento eu estou com o Igor Jesus do Botafogo, o Igor que custa 13 cartoletas. É um atacante de muito potencial também. O Botafogo é muito forte quando joga em casa e recebe o Juventude. De técnico, Renato Paiva, do Botafogo. No banco de reservas, fiz o hack do goleiro com o Muralha. Na zaga, Freitas, do Fluminense. Zaga com Guga, também do Fluminense. Meio de campo, Danielzinho, do Mirassol. E no ataque, o Cano, do Fluminense, que será o meu reserva de luxo para a rodada. E assim ficou a escalação prévia do Olé Feminino para a rodada 2 do Cartola. No gol, Muralha, do Mirassol. Natanael, do Atlético Mineiro, em uma lateral. Na outra, René, do Fluminense. Na zaga, o Jair, do Botafogo, e o Ortiz, do Flamengo. Meio de campo com Arias, do Fluminense. Savarino, do Botafogo. E o Gabriel Bom Tempo, do Santos. No ataque, Hulk, do Atlético Mineiro. Yuri Alberto, do Corinthians. E o Igor Jesus, atacante do Botafogo. De capitão, a minha faixa é do Hulk, atacante do Galo. E aí, curtiu a minha escalação prévia? Escalou quantos jogadores iguais? O meu time prévio custou um pouquinho mais de 115 cartoletas, mas é claro, antes do fechamento do mercado, esse time pode ter alteração. O time final será compartilhado com vocês no meu Instagram, @CamilaCCampos. Não esqueçam que é o início da temporada, a valorização ela é muito importante, foquem bastante em jogadores de potencial, mas também, é claro, em nomes acessíveis, visando muito a questão da valorização. Obrigada pelo carinho e pela presença em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!